Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, meu nome é Jefferson Alves, sou presbítero no Ministério Paulista, onde está o nosso pastor presidente, o pastor José Werneck, e o pastor vice-presidente, o pastor Pedro, pastor dirigente, o nosso amado irmão, pastor Rodrigo. Agradeço a eles por essa rica oportunidade que nos dá de estar aqui nesta responsabilidade tão linda e tão maravilhosa de poder compartilhar com os irmãos uma das lições da nossa Escola Bíblica Dominical. Parabenizo os mesmos pela atitude de, mesmo diante desta pandemia, diante desta situação em que nós estamos no Brasil e no mundo, não tem deixado de atender este papel tão importante, esse momento tão importante para a igreja, que é a escola bíblica, onde aqui nós aprendemos como avançarmos como cristãos na presença do Senhor, para com os povos, para com todos que estão à nossa volta. A lição que nós estaremos estudando hoje é a lição 7, 17 de maio de 2020. Tem como título: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Temos o texto áureo que diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo 14. A verdade prática diz assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós iremos fazer agora a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios capítulo 2, versículo 14 até o verso 19. Aos amados irmãos que não têm a revista, procure aí na sua Bíblia o livro de Efésios, capítulo 2, e acompanhe comigo esta leitura, a partir do versículo 14, que diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Somos co-cidadãos, somos os santos, somos da família de Deus através desse ato do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. Nós estaremos estudando especificamente sobre esse tema, esta reconciliação com Deus. A nossa introdução já nos mostra que na lição anterior nós tivemos ali um respaldo com o apóstolo Paulo para com os Efésios, e nesta nós veremos que houve também uma significativa mudança na sequência do capítulo 2, do versículo 13. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu. O que aconteceu? A mudança que houve. Qual foi a mudança que aconteceu nesse ato do nosso Salvador Jesus? A mudança repousa na obra que Cristo realizou. Diz o verso, a parte B diz assim: vós que antes estavam longe
já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pelo sangue de Cristo, toda a humanidade, todos os povos, todas as nações podem se aproximar de Deus. Essa separação que havia antes, essa exclusividade que havia antes a um determinado povo, passa agora, a partir do momento que houve o sacrifício do Cordeiro, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o acesso a todos os povos a este caminho que nos leva aos céus com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No decorrer dessa lição, nós vamos estar estudando 3 tópicos muito importantes. Cada tópico traz o seu título. O primeiro tópico vai nos dizer que Cristo desfez a inimizade entre os homens. E o segundo tópico nos fala, pela paz, Cristo fez um novo homem. O terceiro tópico também, e nós finalizaremos no terceiro tópico, nos vai falar sobre, pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, dentro desses 3 tópicos, nós vamos ter mais 3 subtópicos. E nós vamos estudar aí cada subtópico um pouquinho, para nós entender o que Paulo estava expressando para a igreja de Éfeso, para aquele povo, trazendo ao conhecimento deles a reconciliação de Cristo com os homens e com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro tópico já nos diz que o exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Havia esta guerra, esta batalha, essa inimizade entre os judeus e os gentios. Mas vem Cristo, que fez dar fim a esse litígio entre os homens. A partir do capítulo 2 de Efésios, do 14 ao 15, vai nos mostrar isso, que Cristo veio para desfazer essa inimizade, esse exclusivismo. Passou a não ser exclusivamente de um determinado povo, mas todos os povos que reconheceram Cristo como Salvador, como Senhor, esse povo tem acesso com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro subtópico desse texto diz que a parede de separação entre os homens, vamos entender sobre a parede de separação entre os homens. O que se trata isso? A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. De que construção Paulo está falando para os Efésios? De que construção é essa? A construção do templo. Havia uma separação para os gentios e para os judeus. Um determinado lugar onde só poderia ter acesso quem era judeu, e um outro determinado lugar onde só quem tinha acesso eram os gentios. Em Cristo Jesus, esta construção, esta parede, este muro cai por terra. Cai por terra. Vamos seguir adiante. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição do acesso aos estrangeiros. Quem são esses estrangeiros? Os gentios. Todos os outros povos, todas as outras nações não tinham acesso a esse átrio, a esse local onde era exclusivamente para os judeus. Cristo vem e dá acesso a todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo também, ele foi acusado de ter introduzido um grego nesse templo, nessa área onde não poderia ter acesso outro cidadão que não fosse judeu. Mas Paulo, sendo acusado disto, ele também foi levado no versículo 30 de Atos, capítulo 21, no versículo 30, parte B, vai nos mostrar que Paulo foi pegado pelos homens e foi arrastado para fora do templo, e logo as portas se fecharam.
mostraram àqueles homens que tal ato que eles nem sequer tinham certeza que Paulo havia cometido, mas só por imaginar, por suposição, eles fizeram esse ato de arrancar Paulo. Imagina essa situação, arrancando Paulo, arrastando ele pelas ruas, pelo chão, para tirá-lo por ter alguém dito que ele introduziu um estrangeiro, um gentio, um grego, naquele local onde era exclusivamente dos judeus. Então Jesus, ele vem e quebra esta barreira, destrói esta inimizade. Ele cria uma possibilidade de todos os povos ter acesso a Deus, através do seu ato salvífico na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo subtópico diz a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio, por mérito exclusivamente do ato na cruz, o ato da morte de Jesus na cruz do Calvário. Quebrou, tirou toda essa impossibilidade dos outros povos terem acesso a Deus. Por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus, a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é a família de Deus, e essa família tem acesso a tudo, tem acesso aos céus. Cristo possibilitou isso através do seu ato, através da sua morte na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. E pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 19. Esse sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário nos dá livre acesso ao santuário, à presença de Deus, a adorarmos a Deus. Lá no verso 18 do capítulo 2 diz que, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Graças a Deus. Vamos dar sequência no nosso estudo daqui da nossa lição 7. O terceiro subtópico eu quero trazer ao conhecimento dos irmãos a parte da lei. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifício, comida e bebida, dias de festas, lua nova e o sábado. Está em Colossenses capítulo 2, do 11 ao 16. Esta foi a parte da lei da qual foi abolida com o sacrifício de Jesus. A morte de Jesus, o cumprir de Jesus de toda a lei, ele mesmo expressou: eu não vim para tirar a lei, mas cumpri-la. Ele cumpriu toda a lei. Mas da lei, uma dessas leis, chamada a lei cerimonial, essa foi abolida. Essa lei que eu acabei de expressar aos irmãos. A lei cerimonial, que era a circuncisão, o sacrifício, a comida e bebida e os dias de festa, como a lua nova e o sábado. Isso foi abolido, foi tirado. Então, esse ato de Jesus Cristo nos condicionou à retirada dessa lei cerimonial. Louvado seja o nome do Senhor. O subtópico 4 diz a revogação da lei dos mandamentos. Essa revelação não contradiz ao que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Mateus 5 e 17. Que eu já expressei aos irmãos, que Cristo veio para cumprir e não para revogar, mas que foi tirado, foi revogada uma dessas leis, que seria a lei cerimonial. Seguindo aqui com os irmãos, visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Hebreus 7 e 27.
em favor de ambos os povos. Esse sacrifício do corpo de Cristo não foi só em favor do judeu, não foi só em favor do grego, não foi só em favor do gentio, mas em favor de todos os povos. A unificação de todos os povos. Um único corpo, uma única igreja em Cristo Jesus. Esse é o nosso primeiro tópico da nossa lição. Segundo tópico diz: pela paz, Cristo fez um novo homem. Cristo fez um novo homem pela paz. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro subtópico fala o conceito bíblico de paz. O que é paz? Como que a Bíblia respalda sobre a paz? Sua morte na cruz, morte de Cristo, a morte de Cristo na cruz, trouxe o quebrar dessa inimizade entre os povos, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Cristo, ele é a paz. Cristo, ele não só tem a paz, ele é a própria paz. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz como igreja. Isso nos traz que em momentos difíceis que nós passamos no dia a dia, nós precisamos mantermos firmes a nossa mente em Cristo e a certeza de que Ele está conosco e não nos perdermos nas situações diárias, porque Ele nos dá a sua paz, a certeza da vitória. E assim todos os povos em Cristo Jesus pode se reconciliar, pode ter a paz, e essa paz que emana todo entendimento, que vem do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. A nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizava para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Esse é o intuito de Deus. Nos tornarmos uma nova criatura, um novo homem, podermos nos relacionar. Aqueles que eram inimigos passam a ser amigos. Aqueles que viviam em confronto passam a dividir o seu pão, a compartilhar o que têm e assim seguir a sua vida em Cristo Jesus. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens, mas ela foi realizada em si mesmo. O que Paulo quer dizer? Em si mesmo, em Cristo Jesus. Essa paz, ela é realizada não por um acordo mérito de um rei, de um governo com outro governo, não, mas em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus é possível a existência da paz. Todo o tempo nós vemos aí os povos promovendo a paz, os governos, mas se não estiverem centrados, alicerçados nos mandamentos de Cristo, seguindo os preceitos do Senhor, a humanidade não alcança essa paz, porque a paz ela emana de Cristo. Cristo Jesus é a nossa paz. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro subtópico nos diz: pela cruz reconciliados com Deus no corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre homens e Deus, bem como entre os homens. Tanto nós temos uma reconciliação com Deus em Cristo Jesus, mas também há a possibilidade desta reconciliação do homem para com o homem, do governo para com o governo, dos povos para com os povos. Cristo nos dá esta condição através do seu ato salvífico da cruz do Calvário. O primeiro subtópico nos diz: Cristo se fez maldição por nós. Como que foi feito? Como que aconteceu? O que Cristo teve que realizar para toda esta inimizade, toda esta barreira, todos estes muros vir por terra? Em que situação ele se colocou? Paulo fala aqui que foi através da sua morte e morte de cruz. O que significa essa morte de cruz? Ele também traz ao conhecimento dos Efésios a
o que era essa morte de cruz. Ele traz dizendo o seguinte: o réu, aqui eu vou trazer uma explicação um pouco mais no texto do que era essa morte de cruz, o que era ser feito uma pessoa morte de cruz. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhados de chumbo ou ossos nas pontas. Olha o que o nosso Cristo suportou. Uma morte terrível, e antes da sua morte, um sofrimento muito grande, onde ele foi chicoteado com uma tira de vara, de couro, e que ali tinha chumbo nas suas pontas, tinha ossos nas suas pontas, foi arrancado parte do seu corpo quando os soldados lhe chicoteavam. Foi assim que o nosso Cristo alcançou para nós a reconciliação com Deus e a paz com todos os povos. Louvado seja o nome do Senhor. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente a sua cruz até o local da execução. Isso era o quê? Um escândalo. Um escândalo para os judeus, um escândalo para o gentio, um escândalo para todos os povos. Mas esse escândalo, esse ato escandaloso, esse ato de tamanha tristeza, de tamanho mal da parte dos homens, nos condicionou à salvação. E Cristo suportou esta afronta. Por estas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas esse Cristo, o nosso Salvador, ele suportou essa afronta. Levou a nossa culpa, não só a minha, não só a sua, mas de todos os povos. Cristo levou a nossa culpa, entregou o seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Se fez maldito no meu e no teu lugar. Esse é o Cristo que nós servemos. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas, capítulo 3, verso 23, você vai entender um pouco mais sobre esse ato do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. Então, a mensagem central da cruz foi apregoar a paz entre Deus e os homens. Deus mostrando para os homens o seu interesse de se reconciliar conosco e a importância de que os povos tenham paz entre si. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro subtópico fala sobre a reconciliação na cruz em um corpo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo Jesus, que foi através dele que somos reconciliados. Deus reconcilia os judeus e os gentios e todos os povos. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente no vertical. Qual é essa inimizade no vertical? Dos homens, entre homens e Deus. Isto é, entre os homens e Deus. E no versículo 14, o destaque era a inimizade no horizontal, que quer dizer entre os judeus e os gentios. Na horizontal, entre os homens, na vertical, entre o homem e Deus. Foi quebrado, foi retirado isso e foi possibilitado um acesso ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os povos, tanto judeu quanto grego, gentil, de forma que esta reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. Tudo isso foi desfeito quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Então, esse é o trabalho salvífico do nosso Senhor. Suportou toda aquela dor, suportou todo aquele sofrimento, se tornou maldição por nós, por nossa culpa, tomou a nossa culpa e nos reconciliou com Deus. Nos reconciliou uns com os outros também. Nós temos essa paz através desse ato do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no Gólgota, na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Por meio
da paz conquistada no madeiro, desfez Cristo a inimizade dos homens, tanto entre si quanto com Deus, e criou uma nova humanidade, e reconciliou com Deus. A partir dela, formou também um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Nós, igreja, somos o corpo de Cristo, fomos reconciliados com Deus através da morte de Jesus Cristo no Calvário. Deus abençoe a todos. Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais da palavra de Deus e guarde em seu coração que a nossa paz, ela vem de Cristo. A nossa reconciliação com Deus é através da morte de Cristo. E o nosso acesso a Deus é através da cruz, da morte de Jesus na cruz. E Ele nos possibilita esta vida eterna com Deus. Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.